noite a todos. Hoje nós daremos início ao ciclo de debates, né, do Web Currículo e da TV Moderna. O nosso primeiro tema será a gestão da comunicação e ambientes virtuais de aprendizagem. E nós estamos aqui com a Suzana Kruger e a Lucy Ferraz de Mello. Quais os aspectos vocês apontariam como sendo mais importante no processo de gestão de mídias de comunicação no contexto de um curso à distância? Começa? Pode começar. Para mim, dentro da linha que nós desenvolvemos da educomunicação, existem dois aspectos que nós consideramos essenciais num processo educacional, que é o diálogo e o protagonismo do aluno. Esses são dois aspectos da educomunicação como nós a entendemos. Então, dentro desse ambiente, nós entendemos que o professor tutor ou o mediador ou qualquer que seja a denominação que a instituição adote, que ele tem que ser preparado para exatamente fomentar esse tipo de diálogo numa sala de aula virtual. Quer seja ela síncrona, quer seja ela assíncrona. E não basta você falar, por exemplo, se você pegar uma discussão como boas-vindas, você falar, sejam bem-vindos. Não, isso não é estabelecer debate, é realmente fazer as perguntas certas e fazer as colocações certas em momentos adequados para que, no final, você tenha um diálogo não só seu com o seu aluno, mas entre todos os participantes do grupo. Suzana? Além do que a Lucy falou, que eu concordo plenamente, eu coloco que o planejamento inicial é de suma importância. Eu acho que ele precisa envolver todos os aspectos, desde o pedagógico ao tecnológico, passar pela formação das pessoas, pela contribuição compartilhada, tanto dos tutores ou mediadores, enfim, quem estiver na gestão, quanto dos professores. A equipe tecnológica precisa estar ciente das necessidades do curso, e isso tudo somado também à questão da avaliação continuada, né? De sempre se repensar o curso, de ter uma certa flexibilidade para que a gestão das mídias esteja presente o tempo todo e acompanhe o curso e que possa trazer os melhores resultados frente às demandas dos alunos. Eu pergunto, complementando, né, a fala de vocês, mas hoje parece muito que as instituições elas colocam, né, a IAD como uma forma hoje de ganhar dinheiro. Então, será que isso está sendo realmente pensado, né, quando você fala de gestão, né, dessa gestão macro, né, que vai do pedagógico ao tecnológico, né, passando pela formação também do pessoal? Será que as instituições elas têm esse olhar? Aí eu acho que depende de cada instituição, né? Eu acho que as instituições que realmente levam a educação à distância a sério, elas se preocupam em trazer o melhor para os alunos. O melhor para os alunos, com certeza, não é um ensino massificado, um ensino em que o aluno acessa e está tudo pronto. Não, é onde o aluno consegue ver que ele está sendo respeitado, que as necessidades deles estão sendo atendidas, que ele consegue encontrar com o tutor síncrona ou assincronamente, dependendo das ferramentas de comunicação. Enfim, eu acho que as instituições que levam a educação à distância numa perspectiva séria, teoricamente atualizada, elas certamente vão prestar atenção nisso. Eu concordo plenamente com isso, e realmente depende da proposta da instituição. Então, como eu trabalho com vários modelos em diversas localidades, então para mim fica muito claro conseguir entender essa questão, e realmente eu concordo, é a proposta da instituição. Então, ela já prepara o curso de educação à distância dela, ela prepara todo o planejamento, toda a questão de interações e até as próprias mídias, o próprio ambiente virtual, com base no objetivo dela. Então, realmente, se a instituição está focando principalmente o lucro e o número de alunos que ela quer colocar dentro dessa sala de aula virtual, a sua finalidade, a estrutura vai ser uma, e com certeza não vai ter toda essa questão de diálogo, toda a questão de pensar as práticas pedagógicas. Quer dizer, vai pensar, mas é numa forma até de justificar, muitas vezes, para o próprio MEC, para ele credenciar o curso.
né? Então, tem que ter um mínimo para se conseguir validar esse curso. Por outro lado, se você pega uma instituição séria que realmente queira dar uma qualidade de ensino para o aluno, e eu tenho experiência que, em muitos casos, a educação à distância ela pode ser igual ou melhor que o presencial. Existem várias pesquisas no mundo inteiro que mostram que, na verdade, não existe diferença entre o presencial e a educação à distância. O que existe são cursos bem estruturados e mal estruturados, né? Então, isso aí varia muito. Nós temos uma pergunta que é o seguinte: como vocês veem a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem como componente integrante de um curso presencial? Olha, eu posso falar por mim, na própria disciplina que eu ministro, que é Práticas em Comunicação em Rede, que ela é uma disciplina presencial, que nós utilizamos o Facebook, tanto no presencial, porque a aula é ministrada em laboratório. É uma experiência muito rica, porque, por exemplo, à medida que nós vamos conversando, que eu vou expondo como os alunos podem pensar pedagogicamente o uso de cada uma daquelas ferramentas tecnológicas digitais que eles podem fazer uso, enquanto eu estou apresentando isso, eles ficam comentando e debatendo entre eles pelo próprio ambiente de aprendizagem do Facebook. E, inclusive, em muitos casos, o que acontece é uma coisa muito curiosa. Eles entram no site da ferramenta e já viram e falam assim, e já colocam assim, olha, esse site, ele é pago, mas, olha, a ferramenta é muito melhor elaborada, é mais interessante e tudo mais. E depois nós levamos alguns outros temas de debate até para o assíncrono. Então, você vai integrando um com o outro e você tem, assim, um ambiente muito rico, porque você tem um relato dos debates ao vivo e depois você tem um complemento de debates à distância. Então, fica uma dinâmica muito interessante. Eu acho que essa integração, eu já não consigo mais ver cursos que sejam apenas presenciais ou apenas à distância, né? Eu acho que essa integração ela é muito rica e ela nos ajuda, né? Em várias experiências das quais eu participei, realmente foi fundamental ter esses dois momentos. Agora, eles também exigem um outro perfil de aluno, um outro perfil de professor. E essa questão da flexibilidade, ela exige mais compromisso de todo mundo, ao mesmo tempo em que é instigante, a gente não pode abrir um fórum e não dar resposta, a gente não pode deixar uma postagem no Facebook e a coisa não funciona, né? Então, acho que ela precisa de um envolvimento muito maior, para o qual nós precisamos estar preparados, enfim, para a questão da gestão, né? Como nós vamos gerir o nosso tempo, falando pessoalmente, como professores, como alunos, como nós vamos nos organizar para estudar, para acompanhar, o que nós vamos trazer de novo a essa questão toda que está sendo debatida presencialmente ou vice-versa. Nós temos aqui um comentário da Elisa Ampieri, que é de Santa Catarina, que comenta uma experiência que considerei bastante significativa e que ilustra um pouco essa questão do poder das redes online, foi o que aconteceu no ano de 2011, quando atuava com 2 turmas de formação de professores a nível de magistério. O cenário era de greve de professores da rede estadual de Santa Catarina, que durou aproximadamente 60 dias. Como mantinha o espaço virtual onde trabalhávamos os temas e conteúdos discutidos em sala de aula, passamos a utilizar a plataforma para os nossos encontros, buscando dar continuidade ao que a gente vinha trabalhando e minimizando assim o prejuízo da greve. Então, ela concorda com vocês, dizendo que realmente esse espaço virtual, que era um plus, né, naquele momento, né, era uma continuidade daquela discussão, passou a ser o ambiente central ali dos alunos dessas 2 turmas. Interessante. Então, voltando à questão que vocês estavam apresentando, né, então, se a gente tem uma diferenciação aí nesse lidar, né, com esse novo ambiente, como deveria ser a preparação desse mediador, desse professor virtual, desse tutor, né? Como que vocês veem essa questão da preparação desse profissional? Uma das coisas que nós temos procurado estudar muito, e isso tem sido muito recorrente na nossa constatação das nossas pesquisas lá no Núcleo de Comunicação e Educação, é o seguinte:
Normalmente, as pessoas falam, não, esse mediador ele tem que saber dialogar, ele tem que saber fazer os alunos colaborarem. O único problema é exatamente ele tem que saber. Na verdade, a maior parte, o que nós observamos é que grande parte desses profissionais, até por formação, eles não têm a vivência, muitas vezes, do diálogo. Uhum. Então, para eles, inclusive, poderem preparar uma aula voltada para esse processo de mediação, de estimular os próprios participantes a trocarem argumentos, a fazerem negociações de argumentações, para eles é difícil. E muitas vezes nós simplesmente jogamos isso para esses mediadores, partindo do pressuposto que, obviamente, eles vão saber fazer isso. E muitos deles não sabem. Existem pesquisas até que mostram, né? O próprio Paulo Freire, ele falava que o diálogo, ele não é natural do ser humano, e nem o pensamento crítico, e ele tem que ser aprendido. Esse processo de negociação, ele tem que ser aprendido. Então, eu acredito que quando vai se pensar todo um planejamento de formação, uma das questões é exatamente isso, e é a partir daí que nós olhamos a gestão da comunicação. Olhando para esse processo dialógico, como que você começa a estruturar, como é que você ajuda como é que você orienta e começa a ajudá-lo a fazer perguntas apropriadas, e aí nós vamos entrar em questões de rotinas de pensamento, né? Como que ele propõe essas questões de forma a estimular essa participação, essa troca e esse diálogo todo. Então, para nós, é muito importante essa questão, porque você pode apresentar todo um checklist para ele desenvolver de atividades, você pode fazer todo o seu planejamento e ele vai seguir a risca, e ainda assim ele muitas vezes não vai conseguir implementar esse diálogo por um único motivo, ele não sabe fazer isso. Então, é importante que se pense também nesse aspecto do diálogo. Uhum. Eu acho que o que você está falando é mais uma formação humana, né? Uma formação, digamos assim, da gestão humana do curso, né? De como fazer essa interação, de como ele pode abrir esse diálogo, né? Eu acho que ali talvez entram, para quem quiser saber mais, as pesquisas sobre feedback, sobre motivação, né? As pesquisas todas que estão nessa área nos apontam quais são os procedimentos, quais são as ações até, e como um bom, digamos assim, mediador desses ambientes virtuais pode contribuir para o desenvolvimento do aluno, né? Eu acho que, além disso, também nós temos a questão do próprio perfil pessoal, né? Existem pessoas que realmente já têm um pouquinho mais essa facilidade de interagir, né? Embora outros não tenham, isso pode ser muito bem desenvolvido, e eu acho que também uma outra questão para desenvolver isso até e levar esses cursos a um outro nível é a questão da clareza de papéis, né? Quando a gente fala na gestão, eu acho que o professor tem que saber o que ele vai fazer, o tutor ou o mediador, enfim, qual for o papel designado. Existem diferentes funções. Então, o que se espera desses profissionais ao atuarem num curso de educação à distância? Essa eu acho que faz bastante diferença também e ajuda com que essa mediação seja claramente feita.